Olá, multas trabalhistas no E-Social. Bom, nós vimos nas aulas anteriores as multas tributárias, né, que a Receita Federal vai aplicar. Agora nós veremos as multas que a fiscalização do trabalho irá aplicar. Lembramos que nós não temos uma lista de multas do E-Social. Isso não existe. Ainda, pelo menos, né? A fiscalização do trabalho diz o seguinte: olha, nós aplicaremos as multas já existentes na legislação trabalhista. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ver os eventos e verificar dentro da legislação que tipo de multa seria relacionada a tal evento. E é isso que nós estamos fazendo agora, neste momento. Lembrando que as multas trabalhistas, elas foram reajustadas na reforma trabalhista. E essas multas todas aqui na nossa apresentação já estão devidamente atualizadas, tá? Então vamos lá. Lembrando também que, pelo menos na experiência que a gente teve até agora no E-Social, a fiscalização do trabalho tem feito vista grossa, vamos dizer assim. Eles têm deixado passar muitos erros, por justamente o E-Social estar numa fase, vamos dizer assim, de implantação. Então, provavelmente, essas multas elas serão aplicadas com muito mais vigor ou rigor, né, nos próximos meses ou anos. Por enquanto ainda a fiscalização está deixando passar muita coisa, mas tomem cuidado, que cedo ou tarde essas multas começarão a ser aplicadas e as empresas vão ser notificadas quando houver erro ou quando houver atraso no envio dos eventos trabalhistas. Então, muita atenção. Começando pela admissão, né? A admissão do empregado, a falta do envio ou o envio em atraso será considerado como se o empregado não tivesse sido registrado na empresa. E a falta de registro do empregado na empresa, ela tem uma multa de R$3.000. Ou, para micro e pequenas empresas, R$800 por colaborador, porém podendo ser dobrado na reincidência. Então é uma multa realmente muito pesada, principalmente as microempresas, né? Imagina uma multa de R$800 simplesmente por ter enviado um evento fora do prazo. Então temos que cuidar disso aí. Ainda mais a admissão. Lembrando que a gente tem que enviar antes mesmo da pessoa começar a trabalhar. Nós já vimos isso nas aulas do evento de admissão, já vimos isso na aula que fala dos prazos, né? Então tome muito cuidado com esse prazo aí, porque a multa realmente ela é pesada. Na sequência, só para registrar, essa multa está prevista no artigo 47 da CLT. O artigo 41 determina que o registro de todos os empregados, que deve ser feito o registro, né? E no artigo 47 nós temos a previsão da multa devidamente atualizada, desatualizado para R$3.000 e para micro e pequenas empresas R$800 dobrado em caso de reincidência. Depois nós temos ali, vamos ver aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho para não atrapalhar a visão. Alteração de dados cadastrais, né, e alterações de dados contratuais. São os eventos 2206, 2205 do E-Social. Alterações de dados cadastrais, sempre que houver uma alteração de dado, como por exemplo o nome do empregado, casou, mudou de nome, mudou endereço, enfim, né, o E-Social ele tem a fiscalização, que é o compromisso da empresa de manter esses dados sempre atualizados. Por isso que a gente sempre recomenda que a empresa periodicamente sugira para o empregado preencher uma ficha de atualização cadastral, onde na própria ficha a empresa dá ciência para o empregado, coloca um texto mais ou menos assim, declara estar ciente de que devo manter a empresa atualizada sempre que houver alteração em algum dos dados deste formulário. Isso é uma sugestão que a gente dá, porque às vezes o empregado não sabe que ele mudando de endereço, ou se ele casar e mudar de nome, ele tem que informar isso para a empresa, para que a empresa tenha os dados dele atualizados para informar aos órgãos governamentais. Então, o papel da empresa é passar essa informação para o empregado. Olha, se houver alteração desses dados cadastrais, eu preciso da tua comunicação. Tá? Então, isso é o máximo que a empresa pode fazer. E alterações de dados contratuais, aí nem se fala, né? Dado contratual, quem altera é a própria empresa. Então, o evento 2206, que é a alteração de dados contratuais,
Havendo qualquer alteração, deve ser feito imediatamente o evento. Lembrando que o prazo é até antes de enviar a folha, mas eu sempre sugiro que se faça os eventos à medida em que acontece o fato. Se eu sempre fizer os eventos o mais rápido possível, eu não preciso me preocupar com prazos, né? Isso a gente coloca bem na nossa aula relativa aos prazos, a gente fala os prazos um por um dos eventos, porém a gente sempre ressalta, né? A empresa se preocupando em fazer os eventos à medida em que eles acontecem, ela não precisa mais se preocupar com prazo, né? Então, alterou o contrato do empregado, alterou o horário, alterou a remuneração, alterou o local, enfim, alterou o cargo, alterando o contrato de trabalho, a empresa deverá fazer o evento. A falta de atualização, a falta de fazer este evento, acarretará numa multa de R$600, está previsto lá no artigo 47A da CLT. O que mais que nós temos lá? A CAT não é uma multa trabalhista, tá? A CAT é uma obrigação previdenciária, mas eu coloquei aqui no bolo das obrigações trabalhistas, né? A comunicação de acidente de trabalho. A CAT, a multa, ela é basicamente, está escrito ali, está em negrito, ó, limite mínimo e máximo do salário de contribuição. O limite mínimo é o salário mínimo e o máximo é aqueles R$6.000 e pouco. Todo ano é reajustado, né, o teto da Previdência, mas na prática, o que a gente vê, normalmente a fiscalização aplica a multa em salário mínimo. Essa é a multa por enviar a CAT fora do prazo ou deixar de enviar a CAT. Lembrando que nós temos, né, até o primeiro dia útil ou de imediatamente no caso de óbito para enviar a CAT. Já vimos também na aula dos prazos, mas não custa lembrar, né? Se perder esse prazo, será dobrado o valor no caso de reincidência. Então, é uma multa que parte de um salário mínimo, podendo ser dobrada no caso de reincidência. O ASO, o monitoramento da saúde do trabalhador, que são este evento, né, nós vamos enviar os exames admissionais, demissionais, periódicos, por mudança de função, retorno ao trabalho, né, tem esses exames. A previsão deles de multa, né, a gente faz o evento 2220, né, a previsão de multa deles está em UFIR, né, ela está prevista lá no artigo 201 da CLT, está em UFIR, porém, atualizada em reais, nós temos uma multa que tem uma variação entre R$ 402,53 e R$ 4.025,33. Quer dizer, ela é variável. Fica a critério da fiscalização. Normalmente a fiscalização vai aplicar a multa conforme a gravidade da falta. Uma empresa pequena que tem 1, 2 empregados, provavelmente ela vai ficar na multa mínima. Se é uma empresa grande que tem que deixa de fazer muitos exames ou comunicar muitos exames no E-Social, ela vai provavelmente ir pelo teto lá da multa, tá? Então é uma multa variável, fica a critério da fiscalização e vai depender da gravidade da infração. Afastamento temporário. O afastamento temporário, muita gente não sabe, vamos dar uma lida ali, ó. O empregador tem a obrigação de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, como determina o artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212. A Lei 8.212 é a lei do custeio previdenciário. É lá onde está previsto tudo que a empresa paga para a Previdência, que será utilizado como recurso para custear os benefícios. Por isso ela tem esse nome de Lei do Custeio, tá? Olha lá, sempre que o trabalhador se afasta por algum motivo do seu trabalho, férias, auxílio-doença, licença-maternidade, dentre outros, isso traz repercussão nos direitos trabalhistas e previdenciários, bem como nas obrigações tributárias. Por isso, né, nós temos o evento 2230, onde nós temos que fazer informações relativas a afastamentos temporários do trabalhador. Qual é a multa que eu vou pagar? Qual é a multa que a empresa estará sujeita se não fizer a devida informação no evento 2230? Pois bem, a multa ela está prevista lá no artigo 92 da Lei 8.212 de 91. Essa multa, eu vou passar para o próximo slide para vocês entenderem. Essa multa, ela está lá desatualizada na lei. Todos os anos, a Previdência Social publica uma portaria atualizando essas multas. Então, todo ano é atualizada a multa.
Atualmente, a portaria número 3.659, em seu artigo 8º, ela traz a atualização dessas multas. As multas, elas têm uma variação entre R$ 331,44 e R$ 251.929,36. Quer dizer, é uma multa que tem uma variação muito grande, fica a critério da fiscalização. Normalmente, para esse tipo de infração, a fiscalização ela aplica a multa mínima, tá? Então veja bem, os afastamentos temporários, a falta da informação poderão acarretar numa multa aplicada pela Receita Federal. Né? Então é mais um evento que a gente chama de trabalhista, mas na prática são eventos de interesse da Receita Federal. Na verdade, né, quando o empregado se afasta, como a gente leu no texto ali, nós lemos em conjunto, ele trará reflexo trabalhista, previdenciário e tributário. Então, é uma informação extremamente importante para a fiscalização e a falta dela, ou a informação errada, ou em atraso, poderá acarretar nessa multa aí, que é uma mínima de R$ 331, chegando ao máximo de R$ 251 mil. Mais uma vez, a fiscalização vai aplicar a multa conforme a gravidade, conforme o tamanho da empresa, enfim, usando seus critérios internos. Tá? E por fim, nós temos o desligamento. O desligamento, gente, a falta de informação ou a informação fora do prazo no e-social, o entendimento que, por analogia, se aplica a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Tá? Essa multa é equivalente a um salário do empregado em favor do mesmo. Ou seja, eu enviar um desligamento fora do prazo, eu vou ter que pagar uma multa referente a um salário do empregado para ele. Tá? Então, essa multa já é antiguíssima, porém está sendo aplicada ou será aplicada pela empresa ou pela fiscalização no e-social também. Lembrando, essas multas todas que a gente viu agora são multas que já estão na legislação há muitos anos, porém sofreram um pequeno reajuste aí com a reforma trabalhista, já fazem parte do nosso dia a dia, e na falta de uma multa específica para os eventos do e-social, a fiscalização está dizendo que irá aplicar por analogia essas multas que já estão presentes na legislação. Então, até que saia algo diferente, fica valendo a regra dessas multas aí, né? Então é isso aí. Espero ter ajudado nesse tema. Forte abraço, até mais.